Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 345, esse é o último do dia de hoje. É porque nós estamos, assim, restringindo bastante, né? Então, tem dia que é 10, tem dia que é 8, 6. Agora, nós estamos gravando só 4 por noite. Então, ruína do templo e de Jerusalém, a Gênesis capítulo 17. E a questão 17, narrada por Lucas. Nós vamos retornar só um trechinho para depois dar sequência num outro trecho de Lucas também. Então, quando Jesus assim diz: aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu, em verdade vos digo, que doravante não me tornareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Quando nós louvamos, quando nós agradecemos, quando nós nos entregamos a Deus e a Jesus, aí sim nós passamos a senti-lo, nós passamos a enxergá-lo, né? Quando nós nos despojamos dos monstros, quando nós nos despojamos dos templos malditos que trazemos no nosso interior, quando nós nos despojamos da Jerusalém, né? Então, aí neste momento é que nós passamos a ver de fato Jesus em tudo, ver Deus em tudo, sentir Deus, sentir Jesus em tudo, principalmente através do amor ao próximo, do amor ao outro, do respeito ao próximo, do respeito ao outro. São testes, né? São testes, como por exemplo, historinhas, mas que fazem parte. O aluno, a pessoa está em casa e ele pensa assim: eu não sei dirigir e eu vou entrar numa autoescola. Ai, mas eu tenho medo. Medo do quê? Medo de dirigir. Medo de dirigir? Não, mas você nem se matriculou na autoescola, você já está com medo de dirigir? Como assim? Se matricula, vai lá, encara, se submeta à prova, enfrente a prova. Oxe, que isso? Aí você vai, se matricula e você na primeira semana você comete 100 erros, na segunda semana 80 erros, e você vai, primeira prova você é reprovado, segunda prova você é reprovado, e o teu coração vem a goela, não é mesmo? Quem nunca passou por isso, principalmente aqueles que têm a CNH, né? E eles não podem ver o fiscal ali, que o coração vem a goela, o coração dispara, aquela adrenalina, aquela coisa, aquele medo. A pessoa tem medo ali, é do fiscal ou dele? A pessoa tem medo dele mesmo. A pessoa naquele momento ali, ele não confia nele, ele não acredita nele. Ele não acredita na capacidade que ele tem. Por isso, há aquela adrenalina no organismo, na corrente sanguínea.
Agora, aquele que acredita nele, que acredita nas capacidades dele, aquele que sempre fez tudo corretamente, ele entra ali no momento da prova, ignora o fiscal, no sentido de que você está ali para fazer a tua parte, o fiscal também está ali para fazer a parte dele. Ora, ele não é um bicho de 7 cabeças. O automóvel também não é um bicho de 7 cabeças, como você também não é um bicho de 7 cabeças. Você não fez tudo certinho? Tem alguma dúvida? Não. Então você não tem que temer nada. Mas o ser humano é engraçado, né? Naquele momento ali, ele acha que o fiscal ali, a pessoa acha que o fiscal é um monstro, é um demônio, e teme aquele monstro. E a adrenalina vem, uns começam a tremer, outros, o coração, adrenalina na corrente sanguínea. Isso é falta de preparo, isso é falta de capacidade. Isso é falta de fé na capacidade da pessoa. Mas de cada 1000 pessoas, né? Umas 2, 3 conseguem agir desse jeito, o resto não. Eu sempre tenho que colocar eu nesse meio, né? Eu quando fui, né, que eu me preparei para poder tirar a minha CNH, história muito longa, mas eu vou abreviar nesse ponto. Entrei dentro do automóvel, não vou dizer outras coisas, porque por questão de ética e respeito, né? Entrei dentro do automóvel, bom dia, pronto. Analisei tudo, o retrovisor, cinto, bom dia, pronto. Ignorei, fiscal. Chegou numa rodovia, ele pegou, falou para mim assim, essa rodovia, a placa, né, vire à direita. Ele pegou e falou para mim assim, vira à esquerda. Parei o carro. Ele falou para mim, por que você parou o carro? Eu falei, se o senhor quiser virar à esquerda, o senhor vira, mas a placa está dizendo que eu tenho que virar para a direita. Ele já se apaixonou em mim nesse sentido. Porque eu fui franco com ele. Por que você parou o carro? Eu parei o carro no meio da rua. Mas por que você parou o carro? Eu parei porque se o senhor quiser ir para a esquerda, o senhor vai. Eu vou para a direita, a placa lá, dizendo, meus parabéns, continue. Pronto. Na metade da prova, ele falou para mim assim, vamos voltar para o estacionamento, acho que é pátio, não sei o que lá. Nem terminamos a prova toda. Por quê? Porque ele viu que eu estava tão preparado, tão tranquilo, que ele pensou assim, eu vou ficar me desgastando com esse rapaz aqui, eu vou sair nervoso, ele tá tranquilo, ele não tá com adrenalina na corrente sanguínea nenhum, eu vou me infartar e ele vai ainda no meu enterro. Não, vamos pro pátio. Então é assim, gente. É fácil falar, difícil é pôr em prática. Mas eu confesso que nessa hora eu coloquei em prática aquilo que eu estudei. A pessoa pega e fala assim, eu não consigo andar em São Paulo nunca. Na cidade de São Paulo, eu não consigo andar lá de automóvel. Mas por quê? Ai, mas nossa senhora, mas por quê? É mais fácil andar de automóvel em São Paulo, na cidade de São Paulo, do que numa cidade pequena. Porque numa cidade grande tem disciplina no trânsito, então você põe em prática aquilo que você aprendeu. Agora, se você confia em você, dirija numa cidade grande. Se você não confia em você,
não brinque mesmo, não, porque é complicado. Porque todo mundo lá andando na linha e você entra na contramão, pronto. Então, nós entendemos que aqui, esse templo, essa Jerusalém, são essas dificuldades, são esses monstros que nós trazemos. Olha só para você ver. São Lucas continua, só que numa outra passagem, essa é 21, 20 e 24. A anterior é 13, 33 e 35. A questão de número 18 agora, olha só para você ver que interessante. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Olha só para você ver. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. O que isso quer dizer? Quando virdes, né, um exército de espíritos das trevas, espíritos sofredores, anticristos, charlatões, mistificadores, né, cercando Jerusalém, sabeis que está próximo à sua destruição. Então, se todos esses espíritos anticristos, obsessores, né, espíritos sofredores, se você percebe que você encontra-se sob o jugo desses espíritos malignos, então você sabe também que está próximo à sua destruição. Então, neste momento, o que você deve fazer? Raciocinar. Se afastar desse exército de espíritos, dessas falanges de espíritos sofredores, negativos, trabalhando a moral, trabalhando o caráter, trabalhando o eu, né? Modificando as atitudes, o comportamento, o hábito. Então você afugenta, como se diz o termo, você afugenta esses espíritos mudando de hábito, de comportamento, de atitude. Você não afugenta esses tipos de espírito tomando banho de água de sal, salmoura, nem moita de gambá, e nem sal grosso em volta da casa, incenso. De jeito nenhum, não é ruim, não é isso aí. Isso aí é ritualismo. Isso aí é misticismo. É esoterismo. São seres exóticos. A mudança você consegue expulsar, com todo respeito, esse termo, que não devíamos usar nesse termo, mas você consegue se livrar desses espíritos negativos através da limpeza da moral interna. Não é a limpeza externa, é a limpeza interna. Então, quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Né? Então, a pessoa sabe que está sendo cercado pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Pelas fantasias, pelas ilusões, e ele consente, ele permite e se afunda, se chafurdando. Então, próxima à sua destruição, fujam para as montanhas o que estiverem na Judéia. Retirem-se os que estiverem dentro dela, e nela não entre os que estiverem na região circunvizinhas. Isso são tudo símbolos. Então, percebendo a destruição, né, que se aproxima,
fuja delas. Então, como está escrito, fuja para as montanhas, quer dizer, busque o mais alto, busque o plano divino mais alto, aqueles que estão nos degraus acima de nós, Eurico Barçanufo, Bezerra de Menezes, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Padre Donizete Tavares de Lima, Sheila, Meimei, busque, olha aqui, ó, fujam para as montanhas. Montanhas significa o plano mais alto. São códigos que a gente tem que separar, né? Então, dando sequência aqui. Porquanto esses dias serão os da vingança. Olha só. A fim de que se cumpra tudo que está na Escritura. Então, por mais que você foge para o plano mais alto, mas tudo isso cumpre-se o que está nas Escrituras, de acordo com a programação reencarnatória de cada indivíduo, porque, como nós já dissemos, a programação reencarnatória, nós respeitamos quem diz de outra forma, mas a programação reencarnatória, quando é que a tua programação reencarnatória começou a se dar? Você acha que a tua programação reencarnatória aqui nessa atual existência, ela teve início no plano espiritual quando você foi chamada ou chamado a reencarnar? Ou a tua programação reencarnatória, ela teve início há 10, 20, 30 reencarnações atrás? Com todo respeito. É lógico que foi há 10, 20, 30 reencarnações atrás. Você sabe por quê? Porque a reencarnação nossa hoje aqui, o nosso estado atual hoje aqui, é o resultado de uma somatória de existências passadas. Dá para entender? A nossa estadia aqui atual é o resultado de uma somatória. De forma que a doutrina dos espíritos assim nos esclarece: aqueles que menos dívidas possuem, menos reencarna. Tem espíritos que, por exemplo, reencarna 50 vezes em 1000 anos. 2000 anos, 50 vezes. Como tem espíritos que precisa 200, 300 vezes em 2, 3 mil anos. 300 vezes reencarna em 2, 3, 4 mil anos. Enquanto em 4, 5 mil anos tem espíritos que reencarna 2, 3 vezes. Porque ele não tem mancha, ele não tem mácula. Ele não se endividou. Então, se ele não se endividou, se ele não se comprometeu, se ele não manchou ou procurou manchar o seu nome, infringindo os desígnios de Deus, ele vai reencarnar para quê aqui? Ele continua na erraticidade, trabalhando lá, que o trabalho é muito mais intenso que aqui. Não pensemos que o trabalho aqui na Terra é mais intenso do que no plano maior, no plano espiritual, que não. 99,9% do trabalho está de lá. Nós aqui, os bons espíritos, já disseram, inclusive através de Chico Xavier, que nós aqui na Terra, nós nos encontramos
no momento do recreio, como numa sala de aula, quando lá bate o sino e todo mundo sai para o recreio. Nós nos encontramos no momento de recreio. Mas é de extrema importância dizer que, por que aqueles alunos encontram na sala de aula? Porque são reprovados de outros anos, ou que ali às vezes se encontram pela primeira vez para poder aprender as matérias. Desculpa. Por que bate-se o sino, sai todos para o recreio? Para poder esfriar a cabeça e ao mesmo tempo reencontrar um, reencontrar outro, discutir com um, discutir com outro, outras matérias lá naquele período de descanso. E por aí em diante vai, né, gente? Ai das que estiverem grávidas nesse dia. Isso aí já é tudo código. Olha só para você ver. Ai das que estiverem grávidas nesse dia, visto que este país será acabrunhado de males e a cólera do céu cairá sobre este povo. Serão passados a fio de espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calcada ao pé pelos gentios até que se haja preenchido o tempo das nações. São Lucas 21, 20, 24. Então, nós aqui observamos uma grande influência do catolicismo, porque é lógico que tudo foi modificado por eles, e para ficar assim de acordo com os dogmas dessa doutrina do catolicismo, ficando de acordo com a necessidade deles, e também, como já dissemos, erros de interpretação, erros também, enfim, tem tantos erros aqui, tem tantos códigos que são números inimagináveis, né? Mas que é de grande importância ao raciocínio e ao bom senso das pessoas. É necessário um estudo mais minucioso em cima desses códigos, em cima dessas traduções, em cima dessas necessidades, dessa mitologia. É necessário um estudo mais minucioso, mas a certeza nós temos de que essa oportunidade nós estamos tendo na atual existência, que é de hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então nós devemos agradecer muito a Deus, a Jesus, né, e a providência divina por esta oportunidade. Então, até o próximo vídeo.